Olá, pessoas, vamos ter mais uma aula, né? Antes da gente começar mesmo o conteúdo, só lembrando vocês, né, que vocês precisam ter um lugar de estudos adequado, tá bom? Então, procure um lugar mais silencioso da casa de vocês e pegue o material didático para perto, tá? Para vocês conseguirem acompanhar melhor. E aí, gente, na aula passada, a gente tinha começado, né, a estudar um pouco mais sobre a agricultura, né? A gente viu a agricultura na região central, né, do país, central e sul, né, que a gente chama de centro-sul, que seria centro-oeste, sudeste e o sul, tá bom? E a gente viu a importância dessa região, né, a importância da atividade agrícola nessa região para o cenário econômico nacional, né? O peso que essa região tem no PIB do país, por exemplo, né, enfim. Então, agora a gente vai olhar, né, para como seria essa agricultura na região norte e nordeste, tá bom? Claro, a gente vai só pontuar algumas coisas, né? E na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em alguns conflitos que existem na região norte, tá bom? Mas agora a gente vai conhecer só um pouco mais sobre a agricultura na região norte e nordeste, tá? Para a gente concluir, né, o pensamento sobre a agricultura. Então, gente, sobre a região norte, é que a gente poderia falar, né? É uma região que ela vai ter um destaque ali na economia regional dela, né? Então, quando a gente avalia a economia regional da região norte, a gente percebe que a agricultura tem sim um papel fundamental, né? Tem sim uma certa importância. Claro, a agricultura atrelada à pecuária, né? Que a gente chama de agropecuária, tá bom? Mas a nível nacional, a gente não tem eu posso dizer, uma força tão grande dessa região, né? Não tem um destaque tão grande para essa região, justamente porque esse destaque está sendo dado para a região centro-sul, né? Pelo desenvolvimento de novas técnicas, pela questão da agroindústria, né? A exportação, né? Enfim. E aqui a realidade é um pouquinho diferente, né? Aqui a gente tem predominantemente a agricultura familiar, tá bom? Então aqui eu não vou ter aqueles complexos agroindustriais, tá bom? Não, aqui eu só vou ter uma agricultura familiar, tá? E aí, gente, tem outras coisas que envolvem, né, a região norte. A gente tem que lembrar que a região norte é onde está a floresta amazônica, né? Que é uma área ali de interesse não só nacional, como internacional, né? Justamente pela questão dessa preservação desses recursos naturais. Então, é uma questão, né? Você tem que preservar esses recursos naturais, né? E ao mesmo tempo você tem como é que você desenvolveria uma agricultura ali, né? Principalmente uma agricultura tão como posso dizer, ocupando um espaço muito grande, né? Como é a agricultura do Centro-Oeste, por exemplo, né? Vocês lembram dos latifúndios, né? Que são aquelas grandes áreas agricultáveis, enfim. Então aqui já não pode ter essa realidade, né? Porque é um contexto diferente, principalmente é um contexto geográfico diferente, né? Então aqui eu já não posso aplicar a mesma realidade das outras regiões, tá bom? Enfim, e aí, gente, a região norte, a gente tem que lembrar, né, que é a maior região do país, né? É uma região muito vasta. E além disso, gente, tem pouca presença do Estado, né? Porque é uma região muito grande, então não tem como o Estado chegar em cada canto ali. E aí isso pode ocasionar algumas atividades ilegais, tá bom? Que a gente sabe que existe, né, na região norte, né? Porque é uma região muito grande, até por conta da floresta amazônica também, né? Então é difícil ter uma fiscalização ali, né? Mas essa parte de atividades ilegais a gente vai estudar melhor na próxima aula, mas eu achei interessante já trazer aqui, né? Para a gente entender esse contexto, né? E por que a região norte não se desenvolve da mesma forma, né? Em termos de modelo produtivo, em comparação com a região centro-sul, tá bom? Enfim, e aí, gente, a região norte ela vai ter alguns problemas, né, que ela vai enfrentar, como por exemplo a disputa, né, pela posse da terra, né, a própria preservação ambiental, né, enfim, desmatamento, financiamento dessa produção e a infraestrutura, gente, do escoamento da produção. Se eu estou ali numa região que tem uma floresta, né, por exemplo, é complicado imaginar uma infraestrutura ali para escoar essa produção, né? Para, sei lá, colocar um latifúndio ali e pegar esses produtos para exportação, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso, né, na prática, né? Então a infraestrutura é uma questão também complicada aqui. E aí, uma coisa que eu posso destacar é que o Pará ele é responsável por parte considerável da produção agropecuária regional, né? Então, apesar de tudo isso, desses problemas, né, a gente consegue ter sim
uma atuação, né, desses estados, né, em relação à agropecuária, tá? E eles conseguem ali se manter nisso, claro, ao nível regional. Eles só não vão ter um destaque a nível nacional, né? Porque nacional a gente está ali comparando com a agroindústria, né, do Centro-Sul, enfim, que aí já é um outro modelo, né? Então aqui eu vou ter predominantemente uma agricultura familiar, né, que é aquela agricultura formada por pessoas da mesma família, que geralmente vai ter uma agricultura variada, ou seja, as culturas serão variadas, né? Pode plantar ali milho, soja, sei lá, feijão, enfim. Não vai plantar só uma coisa, vai plantar várias coisas. E também o nível técnico aplicado, ele não vai ser tão elevado, né? Não vou usar assim máquinas, né? Uma tecnologia muito aplicada, não. Eles vão usar ali as técnicas que eles conhecem, né? Enfim, naquela região, tá bom? Claro que isso vai variar, né? Vai variar tipo de grupo familiar para grupo familiar, né? Enfim, mas é só para vocês verem a variedade, né? Que é que a gente não tem uma coisa tão homogênea como na região Centro-Sul, por exemplo, né? E justamente porque tem uma diversidade maior, tá bom? Enfim, né? A gente vai continuar um pouco sobre o norte na próxima aula, tá? Aqui é só pra gente ter essa comparação mesmo. E aí a região nordeste, gente, que a gente pode comparar também. A região nordeste, gente, ela, do mesmo jeito da região norte, a agricultura dela também vai ter um destaque, só que em termos regionais, tá bom? A região norte e a região nordeste também não vão conseguir ter esse destaque em termos nacionais. Por quê? Porque não tem como comparar, né? Tem a agricultura, ela é importante, muito importante, tá? Só que ela não é, por exemplo, para exportação, né? Eu não vou ter ali uma aplicabilidade tecnológica muito elevada, né? Enfim. E aí, ó, 82,6% da mão de obra do campo, gente, faz parte da agricultura familiar, né? Então a gente percebe que aqui também é predominante a agricultura familiar, tá? Assim como a agricultura do norte, tá? E aí, gente, essa agricultura familiar é aquilo que eu tinha dito, né? Tem essas características. E essa agricultura familiar é tanto para o consumo deles, como para o comércio, né? O excedente é vendido, ou seja, eles vão plantar ali para eles consumirem, e o que eles plantarem a mais, eles vão vender, tá bom? Enfim, e aí o Nordeste também vai ter alguns problemas, né? Como, por exemplo, alguns problemas estruturais, né? Principalmente em relação ao sistema de produção de alimento, tá bom? Que não vai ser tão estruturado assim, né? Aí a gente vai ter também alguns efeitos negativos do clima, né, gente? E a gente pode já citar, né? O desenvolvimento que ele vai ser dificultado por isso, tá? Então, se tem uma dificuldade em condições climáticas e alguns problemas estruturais, obviamente esse desenvolvimento não vai surgir de forma tão natural, né? Tão fácil como em outras regiões, tá bom? E aí, a agricultura também vai ser variada, né? Ou seja, vão ter várias culturas plantadas, né? Não vai ser só um tipo de plantação, vai ser várias, justamente porque é para consumo também, né? Então a pessoa vai querer começar uma coisa, né? Enfim, né? E também o nível de tecnologia, ele varia também, né? Como eu tinha dito, as técnicas que serão aplicadas vai variar de grupo familiar para grupo familiar, né? Vai variar também de qual cultura a gente está falando, né? Ah, eu tô plantando, sei lá, tô plantando mandioca. Plantando mandioca é um tipo de técnica. Tô plantando feijão, é outra técnica, enfim, né? E aí, a cana-de-açúcar, gente, é o principal produto, né, dessa região, tá bom? Justamente porque a cana-de-açúcar, gente, é uma planta que ela não precisa de muita especificidade para ser plantada. Ela geralmente é plantada em qualquer lugar, na verdade, né? Por isso que, né, é o principal produto de lá, do Nordeste, no caso. Daqui, né, no caso. Enfim, mas também vai ter, né, algumas regiões ali que vai ter essa plantação, né, de várias sementes e frutos também, né, e esses frutos são destinados não só para o consumo, né, consumo interno da região, mas também para exportação, tá bom? Então a gente tem também, né, uma certa exportação do Nordeste, tá? Principalmente pela expansão da fronteira agrícola, né? A gente tem que lembrar um pouquinho da região central, né? O centro-oeste, que tem uma plantação predominantemente de soja, né? Tem uma monocultura da soja, e essa soja é para exportação, né? E aí a gente pode delimitar uma fronteira, né,
agrícola. Como assim fronteira? A fronteira dessa soja, né? Vamos botar assim. E aí essa fronteira, ela tá chegando também no Nordeste, né? No Norte também ela chega e no Nordeste também, né? Porque eles estão se expandindo muito. E aí vai trazer não só essa cultura da soja, como também de outras sementes, né? E outros produtos de maneira geral, né? Outros produtos agrícolas, outras frutas, enfim. Então vai trazer um pouquinho desse modelo de produção para o Nordeste também, tá? E aí, na região mais do sertão, na região mais central, a gente vai ter uma agricultura de subsistência, principalmente. O que seria agricultura de subsistência? Subsistência significa sobrevivência, né? É quando eu vou ter uma agricultura ali só para o consumo, tá bom? Eu não vou pensar em comércio, não vou pensar em vender, né? Enfim, talvez dê para vender, mas não é o objetivo é só consumir mesmo, né? E aí, a gente pode pegar aqui o sertão, gente, é uma região seca, né? A gente sabe, né? É um clima muito seco, então tem uma diversidade aí muito grande, né? Então, por isso que eles são focados realmente na subsistência deles, né? Antes de qualquer outra coisa, tá bom? E aí, a gente pode citar até algumas limitações, né? Que acontecem no Nordeste, mas também no Norte, tá? A questão ambiental, né, que também acontece no Norte, mas aqui no Nordeste a gente pode perceber que é um ecossistema frágil. Como assim frágil, né? É um clima seco, né, predominantemente seco, então a gente vai ter períodos aí de estiagem e até mesmo de seca, que vai atrapalhar muito na agricultura. E também o solo, né? O solo daqui ele não tem uma estrutura tão apropriada, né? Tem algumas regiões que o solo não é fértil no caso, né? E é um solo que tem tendência a ser ácido, por exemplo. Então é um solo que ele não facilita também, né? E aí isso exige correções nesse solo, né? Exige aplicações técnicas, né? Aplicação de uma tecnologia maior, né? Para poder compensar isso. E aí o que acontece? Mais de 1,4, né, milhão de estabelecimentos não tem recursos hídricos, né, em suas propriedades. Então a gente já consegue ver como o clima afeta, né, nessa produção, tá bom? E aí há algumas maneiras de solucionar, né, que foram estabelecidas, né, como por exemplo a transposição, né, do Rio São Francisco, que seria basicamente tentar mudar o curso do rio, né, para que esse rio chegue em outras regiões, né, em regiões mais secas, tá bom? É uma tentativa aí de solucionar isso, e também o uso de cisternas, né, pela população, né, que seria como se fosse uma caixa d'água, né, mas no chão, né, que é para quando chover armazenar ali, né, enfim, ou então um poço, né, tirar a água do poço. Enfim, são medidas, né, que são criadas para tentar solucionar esses problemas, né? Então, além disso, gente, a maior parte dessas produções, né, agrícolas, desses grupos agrícolas, eles não utilizam práticas sustentáveis, né? Então, o clima já não ajuda, a vegetação já não ajuda, enfim, né? E aí as pessoas não usam práticas sustentáveis por vários motivos, né? Às vezes é por pura falta de conhecimento mesmo, né? E às vezes é por falta de recurso para poder usar essas técnicas, tá bom? Ou até por falta como posso dizer, de assistência, né? De uma assistência maior, tá? Também por parte do Estado, tá bom? E aí o que acontece? Por exemplo, as queimadas, né? As queimadas que o pessoal planta, né? Depois que tira a plantação, eles tacam fogo no mato, né? Para tirar aquilo ali. Então, isso, a longo prazo, né, tem um impacto ambiental, né? Mas é uma técnica utilizada pela maior parte desses grupos agrícolas. Por quê? Porque é uma técnica simples, é uma técnica rápida, né? Não exige muito recurso e pode ser também que seja uma questão de conhecimento em relação a isso, né? Porque geralmente, gente, esses agricultores, eles vão ter um nível de capacitação médio. Como assim, né? Se a gente comparar, por exemplo, né, sei lá, a monocultura da soja, né? Ali eu vou ter engenheiros ambientais, engenheiro agrícola, enfim, eu vou ter uma qualificação maior dessa mão de obra, né? Para poder aplicar e desenvolver novas tecnologias. Aqui não, que eu estou falando de agricultura familiar, de subsistência. Então, geralmente, as pessoas não vão ter formação, não vão ser engenheiro, não vão ter faculdade, enfim, né? E eu não posso exigir também que essa pessoa tenha, né? Porque é uma realidade diferente, é um contexto completamente diferente. Então, eu não posso exigir, por exemplo, de um agricultor desse, né, que ele não faça as queimadas dele, por exemplo. Por quê? Porque essa é a forma que ele tem para poder limpar o solo. Então, são outras questões, né? Não só questões econômicas, né, mas também envolve outras coisas, né? Tanto a questão ambiental como a questão social também, né? Enfim, é todo um contexto que ele é diferente, né, do contexto do Centro-Sul, tá bom?
Enfim, que foi mais só para a gente começar, né? Começar esse estudo mesmo. Né? E para a gente conseguir comparar, né, os contextos diferentes, tá bom? Enfim, então vamos finalizar com o exercício, tá, gente? Como ocorreu na região centro-oeste, há um produto agrícola provocando uma verdadeira transformação econômica nos cerrados nordestinos, né? Principalmente no estado da Bahia, do Piauí e do Maranhão. O produto é... E aí, gente? Na verdade, esse produto que ele está falando é o que eu tinha acabado de falar, né? É uma expansão que está acontecendo nessa fronteira, né? É um produto agrícola, né, no caso, que é utilizado muito para exportação, né? E que está chegando também no Nordeste, tá bom? Que seria a soja, né, gente? A soja. Então, a plantação de soja em alta escala, né? Ela também está chegando na região Nordeste, tá bom? Principalmente aqui, né? Na Bahia, no Piauí e no Maranhão, ok? Enfim, gente, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, vocês podem rever essa aula ou as outras aulas, né, no canal da escola. Acesse o site para ter acesso às informações que estão lá e a agenda digital, tá bom? É importante que vocês continuem fazendo os exercícios. E, gente, até a próxima aula.